Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal, sempre com o patrocínio oficial do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, você que acabou de ver esse vídeo institucional aqui da nossa faculdade, que tem conceito máximo com o MEC, nota 5 aí no recadastramento. Então faça Unirp a sua melhor opção. E também aproveitando para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, onde você acompanha os episódios que nós já tivemos com grandes personalidades do esporte. Muita gente boa de Rio Preto região já passou por aqui e continuará conosco nas próximas edições também. Então aponte a câmera do seu QR Code que aparece na telinha com o seu celular para você se inscrever e conhecer o nosso trabalho, o nosso conteúdo. Também o Instagram do Pode Colar Podcast para você nos seguir e acompanhar os cortes, também aí as publicidades e tudo aquilo que diz respeito aos nossos convidados e ainda as plataformas de áudio digitais em Deezer, Spotify e o Amazon Music. Você nos encontra para acompanhar essas grandes entrevistas, grandes declarações de personagens que, como eu digo sempre, histórias de sonhos que se tornaram realidade aqui no nosso Pode Colar. Agradecimento especial também aqui ao Ronaldo Atilano, nosso operador técnico da Rádio Unirp, que está colocando esse programa no ar para você, além do Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, o Thiago Serafim, cinegrafista, a Vanusa Carvalho, nossa social media, e também aqui o William Castro, que produziu esse álbum de figurinhas que tem feito sucesso com os nossos participantes, o William que está lá em São Paulo. O nosso convidado de hoje vai falar muito a respeito de Secretaria Municipal de Esportes, os eventos que são promovidos pela Prefeitura de Rio Preto, além, é claro, de contar a sua trajetória no esporte, seja como preparador físico, como árbitro de futebol e também organizador de competições amadoras em São José do Rio Preto. Estamos recebendo o coordenador de esportes da Secretaria Municipal de Rio Preto, o Paulo Estevam. Paulão, um abraço, seja bem-vindo aqui no Pode Colar. Obrigado, Djalma. Obrigado pelo convite. É muito prazeroso fazer parte da sua história também. Parabéns pelo programa. Venho assistindo, venho acompanhando. Fico muito feliz pelo convite. Ô, Paulão, e como eu digo, né, muita gente bacana passando por aí, pessoas que é uma singela homenagem também tê-los aqui, porque tem literalmente história para contar. E eu tava conversando aqui em off, até falei com o Cris ontem à noite, falei, poxa, eu conheço o Paulão quando eu ia cobrir os jogos regionais. Você era preparador físico, né, da equipe Isso. Que representava Rio Preto. Fala um pouquinho desse início e antes disso também, né, como você entrou aí de vez na prática e no universo esportivo. Eu entrei na secretaria em 2001, nós estávamos conversando hoje. 2001 foi o ano que a gente sediou pela última vez os Jogos Abertos. E esse ano volta os Jogos Abertos novamente para São José do Rio Preto. E entrei como professor de futebol no campo do Solo, no campo do Seu Osvaldo, conhecido campo, lá em cima, lá na última rua do Solo. E depois trabalhando com futebol, tentei, como você falou, todo mundo tem sonhos, né? Meu sonho foi tentar ser goleiro, não consegui, mas tentei, tenho momentos prazerosos também na carreira. E comecei a trabalhar com os goleiros de futsal. E fui preparador de goleiros da equipe futsal, do Julinho, né? Rabicó e companhia. Laércio, Caio Negão, aquele pessoal, Flavinho, pessoal da antiga. E depois virei, como formado em educação física, também estava apto a ser preparador físico. Fui preparador físico de grandes times lá do futsal, Rio Preto Futsal. O Julinho já esteve com a gente, ele lembrou de muita coisa bacana. Ele contou uma passagem, Paulão, que essa dificilmente eu também vou me esquecer, que ele, como você também é amante pelo esporte, amante de futebol de salão, ele tentou trazer o Falcão, uma oportunidade, aí ficou sabendo do custo, que era muito inviável, tinha que arrumar sei lá quantos patrocinadores, e aí a grande satisfação que o Falcão veio para Rio Preto, né, sem custo, né, digamos assim, porque ele veio em nível de competição, né, para defender as equipes que ele jogou contra o time de Rio Preto. O Julinho disse que foi um grande feito pro esporte até rio pretense. Não sei que passagem você também tem para destacar em relação ao teu período aí no futebol de salão. E lembrar, assim, lembrando do Julinho, lembrando do Falcão, um momento junto, né? Aquele Santos futsal, Verdade. mais de 7 mil pessoas no centro de eventos, lotado, uma festa muito bonita. Acho que esse dia deve estar marcado também na memória do Julinho. Foi em 2013, né? 2013. Eu tô completando 10 anos, hein? 2013. Então eu acredito. Então você também relatando esse momento. Até cheguei a arrepiar. Quem estava naquele dia no ginásio sabe que a grandeza que foi aquela festa.
É porque o Falcão no auge, né? Imagina só, né? Tratado aí como um dos principais jogadores da história e eleito muitas vezes aí como o melhor do mundo, vindo para Rio Preto. E Rio Preto é um período ainda carente, né, de grandes eventos, grandes momentos do esporte. Teve, como você disse aí, né, o centro de eventos, que é a casa do esporte aqui em Rio Preto, que muito se imagina aí ter grandes jogos, participou e foi sede desse grande jogo. E o Rabicó, nosso goleiro rio-pretense, formado aqui, parou o Falcão naquela noite. Grandes defesas, foi muito bem. Então, assim, o nome do jogo não foi o Falcão, foi o Rabicó que parou o Falcão. O Rabicó, né, pra quem não se lembra, ele até fazia gol também, não era só aquele goleiro lá que defendia. Perna boa. Ele chutava muito bem de longe, né? Ele foi aquele, o Diego, né? O Diego, todo mundo conhece ele como Rabicó, não como Diego. Mas foi muito bem naquela noite. Acho que também ficou marcado para ele, como para todos nós. Ô Paulão, e além de tudo, você falando a tua fase aí na questão da comissão técnica do time de futebol de salão, também tentou ser goleiro e aí depois pulou pro lado da arbitragem. Como é que foi fazer o curso? Quem te incentivou? Se você também tem algum espelho, fala, poxa, eu me espelhava em tal pessoa para me tornar árbitro. Uma história que todo dia que eu encontro essa pessoa, o Douglas de Tanabi, o assistente, Rossi, grande amigo. Douglas Rossi, eu tentando ser goleiro, era goleiro do Sub-20 do profissional do Tanabi, e ia ter um jogo do Sub-20, no jogo do profissional no domingo e o do Sub-20 no sábado. E um árbitro da partida, que naquela época vinha só o árbitro de São Paulo, o árbitro não apareceu. Tava as duas equipes lá, tudo prontinho, os dois assistentes da região, ele era um dos assistentes, e me chamou na arquibancada. Falou, você tá fazendo educação física, pula pra cá, veste a roupa e vamos bandeirar. Bandeirei, gostei. Aí surgiu a hipótese. Caramba, então foi assim, Foi assim. Foi o Douglas Rossi que me trouxe pra dentro. Aí, conversando com o Godoy, como faria o curso, como era tudo, me deu os caminhos. Aí me inscrevi em São Paulo. Na primeira tentativa não consegui, 2003. E 2004 consegui fazer o curso da federação. Me formei também em 2004. O Paulão, o Godoy esteve aqui também, uma das grandes celebridades, né, a gente destaca no esporte. Ele falou muito do curso lá atrás. Acredito que tenha mudado bastante, né, o período que você fez também para agora. Quais são os estágios, quantas provas a pessoa tem que fazer, enfim, como que é essa seleção mesmo para você estar ultrapassando as etapas e se tornando um árbitro? Isso, na minha época eu optei por fazer o curso todo dia, toda sexta-feira. Então toda sexta-feira, durante 10 meses eu tinha que ir para São Paulo, lá no prédio da federação. A gente tinha aula das 19 às 23 horas. Então foi o que eu falei, quem virou árbitro virou porque era muito batalhoso. Eu trabalhava até 11h30 ali no centro de eventos, corria ali pro ponto ali na frente do McDonald's, pegava um ônibus para São Paulo, chegava correndo em São Paulo, já corria para a federação, fazia o curso, acabava, no outro dia no mesmo dia voltava para Rio Preto, para o sábado trabalhar no Amador, nos campeonatos das crianças. Então, assim, e foi durante 10 meses, o custo da passagem, era um custo alto, né? Naquela época não tinha passagem estudantil, e era um salário mínimo por mês. Naquela época o salário mínimo até era mais tranquilo, dava para pagar. Hoje está um pouco mais fácil porque existe o curso em Araraquara. Então hoje você não precisa ir para São Paulo fazer o curso. Você faz o curso em Araraquara, mas mudou. Agora são 2 anos de curso. Entendi. O primeiro ano de aula teórica, o segundo ano de aula prática. O bom é que nesse segundo ano você já começa a receber a taxa de arbitragem. Trabalha nas categorias sub-11, sub-13, mas o custo da viagem está muito mais próximo, né? Araraquara está aqui do lado. 200 quilômetros? 200 quilômetros. Legal você contar esse tipo de coisa. Digamos que tem algumas pessoas que também têm essa ambição, esse sonho de ser árbitro. Rio Preto, né, por sinal. Além de você, a gente tá falando de você, do Godoy, mas outros muitos nomes, né? Se tornaram profissionais, têm as suas referências. E a arbitragem que tá mudando muito, né, Paulão? Teve um período aí a FIFA estabelece a quantidade de regras, muda-se alguma coisa. Só que, ultimamente, aí, com a implantação do VAR, a arbitragem mudou bastante. O que você tem a dizer em relação a isso, dessa evolução, o quanto isso é benéfico para o esporte? Eu acredito que é benéfico, mas o grande problema é a interpretação, tanto do árbitro quanto do torcedor, do técnico. A interpretação que ainda acaba atrapalhando a regra de futebol. Mas a gente sabe que os árbitros que estão se destacando ainda no Brasil
são os árbitros que têm aquela raiz, apita no formato de antigamente, o formato de correr mais, de estar mais presente, de saber falar com o jogador. Muita gente me pergunta, gostaria de ser árbitro. E hoje eu falo, você gosta de correr? É uma brincadeira que eu faço. Você gosta de correr? Mas por quê? Hoje um árbitro corre mais de 16 quilômetros por jogo. Então a gente fala muito, né, Paulão, não te cortando, é que o atleta também mudou muito o perfil, aquele atleta Sim. cadenciado, que segurava, prendia a bola e o jogo acelerou. É legal você destacar é isso. O árbitro também teve que acompanhar essa esteira, né? Na nossa época tinha um scout, tudo, a gente corria no máximo 12 quilômetros. Era um jogo mais cadenciado. Hoje é mais de 16 quilômetros o árbitro corre. Quem tem que correr é a bola, também acredito, mas hoje não. Hoje todo mundo corre. Então, assim, tem teste físico para você. Não adianta você gastar um dinheiro, fazer o curso, ter um gasto muito alto e, de repente, na prova física, você ser reprovado. Aconteceu com alguns amigos nossos aqui de Rio Preto, fez o curso, passou com a melhor nota, mas chega no momento do teste físico que você fica apto para trabalhar, você reprova e fica na geladeira. Então, e esse teste é uma vez só? Você, não passei hoje, tem uma outra chance? Na nossa época, na minha época, era 2 por ano. Esse ano, agora está todo começo de temporada. Todo janeiro, dezembro ou janeiro. O teste físico como funciona, para a gente entender? São 40 tiros de 75 metros. São 40, são 20 voltas, 10 voltas numa pista de atletismo, para dar os... Aí você tem que fazer mais ou menos... 15 segundos cada tiro. Você faz 15 segundos, recupera 20. Faz 15 segundos correndo, recupera 20. Então, assim, é bem puxado. Eu, principalmente, que sempre tive o corpo, sou alto, tenho dificuldade, sempre cuidei da alimentação, mas se bobear 2 dias de treino, você começa a perder o rendimento. E, assim, você tem uma... Não vou dizer, depende da tua, né? Que você comparou mais, ou atualidade. Uma porcentagem de quantos passam, quantos não passam? Não tenho essa porcentagem, mas a gente sabe que muitos amigos que treinam e estão ficando. Por detalhe, e aquele momento do teste, aquela ansiedade. Será que eu vou passar? A ansiedade também atrapalha muito. Entendi. Porque é aquela pressão, né? Não é a pressão só de apitar o jogo, é a pressão do teste físico, é a pressão de uma prova escrita. Porque ninguém quer ficar sem trabalhar, né? E um outro detalhe importante. Você disse, a cada começo de ano tem esse teste. Não é só para iniciante, para os atuais também. Ou para eles muda alguma coisa? Para você trabalhar no sub-11 e no sub-13, tem uma porcentagem de 60% do teste, que acaba sendo 34 tiros. 32 a 34 tiros você pode apitar. Porque o jogo é menor, o jogo é menor. De tempo. Agora, para você apitar todas essas categorias, você tem que fazer os 40 tiros. Agora, pega um árbitro de 40 anos, ele também tem que estar nessa... Tem. Esses dias eu vi o O Daronco forte. O Daronco, o Daronco é forte, mas é muito magro. O Klaus mudou totalmente. O Klaus era um cara mais sarado, hoje ele deu uma afinada, É o perfil que eles precisam. É assim, não adianta eles serem muito pesados, fortes, pelo tanto que eles correm. A lesão com certeza vai chegar muito mais rápido. A idade deles estão chegando também, né? Antes tinha um limite, né? Esse limite hoje aumentou, né? Aumentou. Da idade, né? Antes era 45 anos, hoje aumentou para 50 e já tem gente de 55. E esse pessoal todo também tem que entrar nessa... Tem que fazer os 40 tiros. E quem, por exemplo, um amigo seu particular, o Guarizo, por exemplo, que ele fica mais como árbitro de vídeo, Sim. Ele também entra nessa onda aí ou aí muda alguma coisa? Para trabalhar só como árbitro de vídeo também são 60% do teste. Mas ninguém faz só os 60%, porque ele também quer ter a oportunidade de apitar um jogo. Sim. Talvez ele não apite da Série A hoje, mas da Série B, da Série C, isso está acontecendo. Ô, Paulão, agora eu vou entrar até numa curiosidade. Eu já ouvi isso até em alguns programas ou outras pessoas fora do meio da imprensa comentando. Na questão do árbitro de vídeo, que poderia também se aplicar ou utilizar ex-árbitros. Pessoal, como você falou, já passou do limite de idade, eu não vou conseguir lá no teste físico, mas eu consigo ainda colaborar com o esporte. Como que está essa possibilidade? Não existe, infelizmente não existe. Já conversei, em off, já conversei com algumas pessoas da federação, porque assim, a gente precisa usar a nossa experiência. A gente tem uma experiência vivida, a gente viveu ali dentro do campo, sabe o momento certo que o árbitro está precisando de ajuda, o momento que o árbitro está mais tranquilo, que você pode falar certa coisa.
Mas eles estão formando jovens e praticando para pegar essa experiência. E agora uma outra pergunta que essa é muito debatida, muito comentada, e o Brasil nesse aspecto está atrás, né? Que é a questão de realmente se tornar profissional, profissionalizar a coisa. Você tem algum tipo de informação de bastidor? Também está tudo no mesmo pé? Está tudo no mesmo pé. Eu acho muito difícil isso acontecer, porque a profissionalização seria muito grande. E hoje o árbitro que apita brasileiro da Série A, árbitro que apita o paulista, 90% já é profissional. Vive só da arbitragem. Até porque de repente se ele pegar lá 2 jogos na semana, também não tem muito tempo de fazer outra coisa. Esses dias você citou o Rodrigo Guarizo, né? Esses dias ele falou que não conseguiu ficar uma semana inteira ele não conseguiu ficar um dia em casa. Ele foi mesmo para ver a mãe, para ver a esposa, para trocar de roupa também, porque chegou de um lugar e já estava indo para outro. Então, assim, são profissionais. Então, hoje ele não tem outra profissão, ele tem um negócio particular dele, mas profissão mesmo dele hoje é arbitragem. Mas eu acho difícil, por custo, por tudo que gera. Profissionalizar os árbitros da primeira divisão, da Série A do brasileiro, é fácil. Mas e o restante, e os outros 80% do futebol, né? A gente tem a Bezinha, que é a nossa realidade. Não dá para profissionalizar um árbitro de Bezinha. O próprio VAR ainda, né? Só está em algumas divisões, sim, né? Eu acho difícil. E a gente falando um pouquinho sobre o teste físico, você pega um árbitro FIFA igual o Guarizo, pega um árbitro da CBF, chega a fazer 4, 6 testes por ano. Porque na federação ele faz 1, 2, na CBF 1, 2, na FIFA 1, 2. Então, assim, esse pessoal treina muito, 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 muito. Às vezes até o Guarizo fala, eu prefiro nem vir para casa, ficar no local que eu tô para descansar ou para treinar, para já sair daqui para um próximo jogo. Tem esse detalhe. E a questão também de se tornar árbitro FIFA? Como que é o... É uma indicação própria da CBF. A CBF indica esses nomes. Tem uma quantidade, né? Cada estado tem uma quantidade. Ah, tá. Você sabe na CBF hoje quantos? Não, eu não preciso eu não tenho essa informação. É porque depois tem a indicação depois para a Copa, né? Sim. Aquela história toda. Parece que a próxima Copa volta a ser um árbitro só. Que essa foram 2. Mais as assistentes. Mais assistente. É um 2 trio completo, né? Foram 4 assistentes e 2 árbitros. Parece que essa volta a ser um árbitro só. E o Wilton está bem indicado. Infelizmente, sou torcedor do Klaus, sou amigo do Klaus, torço por ele, mas o Wilton está na frente hoje. O Mundial Feminino, que eu não estou muito por dentro, vai alguém, Dudu? Vai a... Esqueci o nome. Edna. A Edna. Vai um trio feminino. Fugiu o nome das meninas agora. Mas vai a Edna e mais uma assistente de São Paulo e acho que uma assistente do Rio Grande do Sul. Legal. É porque agora é a grande competição que está em evidência. Bom, Paulão, você falando aí de 4 para 21, 17 anos de arbitragem. O que também você tem para recordar desse período? O que você destaca aí, que foi bacana? Para falar um pouco de domingo, né? Domingo é a grande final nossa do nosso amador. É o que eu sempre falo para esses meninos novos que estão na federação. Use o amador para treino, para não desmerecendo, mas assim, que é uma escola, querendo ou não, né? Uma escola de experiência, é uma escola de posicionamento, de temperamento, como eu falo, como eu escuto. E, infelizmente, a gente tem poucos meninos da federação hoje trabalhando na nossa várzea. Não sei o motivo, mas assim, eu e acho que o pessoal da minha época usou muito a várzea para a escola, para aprender mesmo, assim, para se dedicar e evoluir cada vez mais. Até porque, Paulão, a várzea, né, a gente comenta muito e analisa, lá você encontra todos os perfis possíveis, como você está dizendo. Tem o garoto que está começando e de repente quer sair de lá para ser profissional. Tem aquele que é profissional e ganha um extrinha lá para jogar no fim de semana. Tem os ex-profissionais, né, que pararam, ou pela idade, ou por outro motivo, e jogam também, ou por gostar, ou ter identidade com o time, também por ganhar alguma coisa para isso. Enfim, são, como você falou, vários temperamentos, vários estilos de jogo. Tem o mais experiente, o inexperiente. Enfim, pro árbitro ele vai encontrar tudo aquilo que ele pode imaginar num cenário de futebol. E a hora que ele for para um jogo da federação, ele sabe que ali ele tem a segurança. Ele já vai saber os caminhos do campo, vai saber como lidar com um jogador com mais temperamento, um jogador mais calmo.
Então, assim, todo mundo fala um pouco da arbitragem de Rio Preto. Eu acho que se esses meninos precisam enxergar isso para ajudar a gente também na nossa várzea e ajudar eles em contrapartida. E no teu período de arbitragem, você também apitou bastante aí no futebol amador, Sim. mas também teve os seus jogos aí no profissional. Não apitando, mas eu tive aquela passagem. Todo mundo comenta, mas é uma passagem não comigo, né? Aquela vez que o Santos e Ituano, em Itu, que um torcedor chama o Neymar de racista, usa palavras racistas, né? Até que eu falo, aquele jogo estava sendo transmitido por todos os canais ao vivo, numa quarta-feira. E eu estava de quarto árbitro. Fico feliz por estar no jogo do Neymar. A gente consegue ver realmente que ele é muito diferente e pessoalmente mais ainda, porque é um craque. Não é à toa que ele faz 14 anos que ele está jogando futebol em alto nível, né? Então, assim, mas o episódio deixou um pouco chateado. Tem até uma foto que todo mundo me manda. Eu pedindo calma para ele ali na beira do campo. Muricy era o técnico do Santos também. Tive uma boa conversa ali naquele momento para tentar apaziguar os ânimos, mas essa foi um episódio prazeroso de estar, mas não pelo ato que aconteceu. Mas já estreia de camisa, Mirassol ganhando do Palmeiras dentro do Parque Antártico. A gente não torce, mas assim, você vê o time grande Sim, dentro de casa pegando um time pequeno, que na época o Mirassol era. Então, assim, Romarinho, que é aqui da nossa região, cansei de fazer jogos dele no Corinthians. E a gente chegou uma vez de ele tá de férias, ele em Palestina jogando, e eu fui convidado para ir lá apitar. Outra vez apitei um jogo de um rapaz no A2 e fui para Brasilândia apitar o jogo. Tinha 2 jogadores que tinham acabado. No sábado tinha jogado profissional e no domingo estava jogando várzea. Isso tem muito. Ô, professor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, a mesma coisa que você. Vem buscar o meu. Então, esses episódios de futebol que a gente sempre fica guardado. Ô, Paulão, aí, questão de secretaria, como você falou, poxa, estou desde 2001. Como é que foi também a tua mudança lá dentro de funções? Eu entrei como professor, né? A Bolsa Auxílio Atleta. E uma vez despertou da minha família, conversando, vai sair um concurso para agente administrativo. Falei, vou prestar. De novo, prestei o primeiro, não passei. Aí falei, vou me dedicar um pouquinho mais. No outro ano, 2013, teve. Prestei, passei e aí entrei como funcionário de carreira. E estou lá até hoje. O bacana, né? Daqui a pouquinho a gente fala muito de jogos regionais, jogos abertos. Você conviveu esse período lá atrás também, como membro de comissão técnica e tudo mais. E até o professor Fará também já esteve aqui. A gente falou muito de jogos regionais, jogos abertos. A gente até destaca uma coisa, né, Paulão? Mas das vezes que eu fiquei no alojamento, acompanhei, Rio Preto, nessas estruturas montadas aí nas cidades de fora, era comparado como se fosse, digamos, os Estados Unidos, né? Pela estrutura que é dada para os atletas, para a comissão técnica, dirigentes, enfim. O que falar também desse período seu lá atrás, onde você conviveu para ver isso de perto e depois do outro lado, né? Você também fazendo parte diretamente dessa organização. O quanto de aprendizado você teve como membro de comissão técnica e depois como dirigente. O que eu falo, assim, eu aprendi, acho que com os melhores dali, né? Professor Altair, depois veio o Ramon, veio o Fará, veio pessoas, Paulinho Palmeira, que foi um professor, Tonelli, que era do Estado, mas sempre, os momentos sempre me aconselhou, sempre conversou, dava as dicas, assim. Então eu aprendi com eles e aí hoje que eu assumi a frente, então eu faço cada vez o melhor. Foi o que você falou, o nosso alojamento, a gente não esbanja, mas assim, a gente quer o melhor tratamento para os nossos atletas, para os nossos técnicos, porque não é fácil ficar 10 dias fora de casa, dormindo em escola, banheiro adaptado. Então, assim, a gente tem um carinho com a alimentação, tem um carinho hoje de o pessoal dormir em cama, dormir em beliche, para ter o máximo de conforto possível, muito diferente da casa de cada um, mas a gente tenta atender da melhor forma possível. Fiz tratamento após partida de fisioterapeutas, enfermeiro sempre para tomar conta, sempre acontece um caso ou outro, lavanderia, a saudosa baiana. Então, assim, quem viveu os jogos, pelo menos uma vez, sabe o que eu estou falando, assim, é emocionante,
essa equipe que é montada. E outra coisa, né, bacana, né, Paulo, essa disponibilidade, como você falou, a quantidade de vezes que o pessoal se alimenta, porque são atletas, então tem lá o período dos jogos e é um período, digamos, dependendo da modalidade, ele é curto, né, o atleta já tem que competir várias vezes durante a semana para depois estar voltando, né? Esse tratamento em si, dessa estrutura e também do planejamento que vocês fazem, né, para poder, como você falou, adaptar uma outra escola, para poder estar recebendo, ou com segurança, com transporte, né? Para ter também, dependendo lá do tamanho da cidade, algumas são menores, outras são maiores, para você poder sair em tempo, para poder chegar no estádio, na quadra, seja lá onde o esporte é feito. Enfim, é uma estrutura bem completa e complexa, né? Sim. É que a gente sempre fala, o técnico e o atleta tem que se preocupar principalmente só em competir. A outra parte deixa que a gente quebra a cabeça, a gente monta essa estrutura para não falhar, para não ter erro, para não ter nenhum obstáculo pelo caminho. Então tem uma programação de saída de transporte, quem vai levar, que horário que vai sair. Logo após acabou a competição, já volta para o alojamento, já tem, dependendo do horário, a cozinheira está esperando com a alimentação adequada. Então, assim, tem uma estatística muito pesada em volta desses atletas. Nós tivemos mês passado, no começo do mês, quer dizer, em Araçatuba, com o Jogo dos Idosos. Foram 140 atletas, idosos acima de 60 anos. Então, assim, é mais difícil pela atenção. Mas são idosos, é mais fácil, eles são donos de si. Esse que é o problema, eles são donos de si. Então, eles querem... Acaba a competição, quer passar num barzinho, quer tomar uma cervejinha, não tem horário para dormir, quer aproveitar que está fora de casa, quer conversar. Então, assim, a gente também tem essa preocupação. Diferente nos jogos regionais. Jogos regionais, você já acompanhou, 10 horas fecha o portão. A gente está indo lá para competir. Não está indo lá para lazer. Nem nós da comissão, muito menos os atletas. Então, para honrar o dinheiro que é gasto, a estrutura que é montada, então a gente precisa valorizar isso. E é o lema que eu também venho carregando há bastante tempo. O Paulão, a gente está falando desse início aí dos anos 2000, onde era muito acirrada a coisa entre Rio Preto e Araçatuba, né, rapaz? Você se lembra? Geralmente a coisa era decidida ou no penúltimo dia ou no último. Enfim, o que você tem a comentar também desse período passado aí, onde a disputa era enorme pelas primeiras posições? Eu acho que até um pouco antes da pandemia, Rio Preto já conseguiu se destacar muito mais que Araçatuba. Por isso que eu falei, esses anos 2000 até 2010, né? Não sei se é o problema, o tamanho, né? O Rio Preto é quase o dobro de Araçatuba na parte de população, mas... e a pandemia atrapalhou muito, assim. A gente se destacou muito mais na frente de Araçatuba. Não sei se a culpa é a pandemia, não sei se é a estrutura... Se de repente o governo de lá está investindo menos dinheiro. É por você estar por dentro. Você nota que mudou Sim, alguma coisa em termos de... Caiu muito, assim. Hoje é chato eu falar isso, assim, parece... Mas Rio Preto, mas é a realidade, Rio Preto, né? já está, acho que há 12 anos consecutivo campeão e sem passar apertado, assim. A gente faz. Esse título leva por orgulho, assim, pela dedicação dos nossos atletas, dos nossos técnicos. Então a gente faz algumas contas, faz uma estatística, né? Então, assim, a gente não passa apertado, mas igual antigamente, naquela época. Sim, o professor Fará me chamava lá, eu acho que nós vamos definir na sexta-feira nesse jogo aqui. Faça essa mesma estatística, mas hoje não tem mais essa acirrado, não é mais competitivo da forma que era. E mudou aquela questão da pontuação? Me lembro que tinha a pontuação, o campeão 9 pontos, aí tinha a modalidade 21 e a livre. Como é que ficou isso aí? Os jogos hoje existe a categoria adulto e a categoria 21, em algumas modalidades. Isso, eu chamei de livre ou adulto. Em algumas modalidades. A ginástica artística e rítmica tem a categoria sub-14 e a sub-16, mas restante é tudo masculino e feminino, e sub-21 e adulto. Mas a somatória, campeão 9 pontos. Continua os 9. Vice 7, terceiro 6, e aí vai caindo até o oitavo. Bom, eu me lembro também nesse início dos anos 2000 aí, você também vai se recordar, várias modalidades
o Rio Preto tinha até que contratar fora. Sim. Tinha aquele time de handball lá do handball Rio Grande do Rio Sul. Grande do Sul, isso. E tinha algumas outras também que vinham de fora. O que você tem a dizer do momento? Como é que também ficou um projeto que eu me lembro, até o prefeito na época era justamente o Edinho, que tinha essa ideia de colocar para as próprias, digamos, escolinhas montarem e terem a prática da maior quantidade possível de esporte. Como é que está atualmente? Hoje nós não temos nenhuma equipe inteira contratada. Uhum. A gente tem alguns pontos estratégicos. Vou falar 2 casos. O exemplo do handball masculino nosso. Nós temos um trabalho que a Luciana vem fazendo há bastante tempo. Por causa da pandemia ficou um pouco parado, mas ela tem os meninos da faculdade, os meninos que gostam do handball, e é esse time que vai representar Rio Preto. E ela também tem amigos que estão hoje no exterior de folga no Brasil. Então ela está trazendo 2 amigos para representar Rio Preto, que isso pode, para jogar e para interagir junto com a nossa equipe. Mas uma equipe inteira formada. Igual esse handball. Handball era isso. Chegou a ter um vôlei uma época, chegou a ter esse handball. Isso a gente não está permitindo mais. Tá? E, por exemplo, no judô, que você comentou, sempre o fará. Sempre falta aquele peso absoluto, aquele cara que vem e derruba todo mundo. Então, o judô sempre contrata essa peça para ganhar de todo mundo, porque de repente com esse atleta a gente consegue levar o título no judô, mas é uma peça ou outra. Esse negócio de equipe fechada não existe mais. Você lembrou de um outro detalhe importante? Eu me lembro também, eu estou voltando no tempo aí de quase 20 anos atrás, que é onde eu acompanhei mais de perto, fiquei com a delegação e tudo mais. O time de vôlei na época era a UNOP, né, que tinha a equipe para representar. Só que algumas meninas daqui jogavam na Europa e era período de férias, acho que Ludmilla, entre outras. E vinham e, como você falou, elas reforçavam a equipe, principalmente só nesse período. Só nesse período, é isso mesmo. No vôlei de areia já chegou a trazer atletas de fora. Hoje não, hoje é o que a gente fala, 90%, tanto que a gente vai montar um alojamento aqui, os Jogos Regionais vai ser aqui no município, a gente vai montar um alojamento para os atletas se alimentarem. É legal você colocar isso. Se alimentarem. A gente, tipo assim, essas Quando peças... ficar todo mundo em casa, eu só vou lá na hora do jogo. Então assim, eles vão lá, se alimentam, se preparam para o jogo para poder ir para o jogo. Acabou o jogo, passa no alojamento, janto, aí depois vai para a própria casa. Mas assim, a gente não quer montar um alojamento aqui para mostrar, não só para mostrar, para o vínculo, para ter o vínculo da família também. Né? De repente, levar a família junto para ir assistir, a gente fazer a família visitar o alojamento, mas não ficar. Então, assim, a gente pegou uma escola com 10 salas. E aí, falou onde vocês definiram? O Alberto Andaló. Nós vamos no Rio Preto, vai ficar ali no Alberto Andaló, ali na Maceno. É uma escola pequena, 10 salas, mas só para realmente montar a cozinha, colocar o pessoal da equipe de trabalho, que a gente sempre leva, limpeza, fisioterapeuta, segurança, que precisa dar essa manutenção. Mas atletas que vão dormir realmente no alojamento, só essas peças, os 2 meninos do handball, do judô, acho que vôlei masculino é um time nosso, sub-21. Então o futsal não é mais o time adulto, é o time 21 também, que está um projeto da secretaria, começou um projeto da secretaria. Então, até a gente pensou, podemos chamar os meninos, o Alain, Cuscuz, vamos trazer o Rabicó, vamos trazer esse pessoal de volta. Mas aí a gente não dá oportunidade para o projeto que já vem acontecendo. O Rabicó tem a profissão dele, o Alan já tem a profissão dele, o Cus já tem a profissão dele. Falei, vamos valorizar esses meninos mesmo. Então a gente optou, em reunião de todo mundo lá, achou melhor trabalhar o 21. Em todas as modalidades, é pessoas de Rio Preto. E é o que eu venho falando no grupo dos professores, dos nossos técnicos. Não só o jogo, mas leva a sua família para assistir, a oportunidade, porque... viagem para Araçatuba nos Jogos Regionais. Não tem a oportunidade da família assistir. Agora tem. Agora seu filho vai jogar dentro de casa, vamos encher o ginásio, vamos mostrar o esporte de Rio Preto. Bom, Paulão, agora você falando em horário de jogos e tudo mais, eu me lembro quando a gente foi para Votuporanga, Birigui, né, algumas outras cidades, Jales, sempre o time da casa gostava de jogar no finzinho da tarde ou à noite. Como é que é essa confecção de tabela? O pessoal lá da Secretaria Municipal de Esportes do Estado aí de São Paulo que faz? Como é que funciona isso? Quem toma conta da programação é o Estado, a Secretaria do Estado. Aqui vai ser o Dito, uma pessoa muito competente, mas nós, como sermos cidade sede, vai poder escolher os horários de cada modalidade.
Então, assim, eu sei que o nosso vôlei feminino, que é muito bom, esse vôlei masculino 21, é mais no finalzinho da tarde, para tentar levar uma população. O handball masculino e feminino provavelmente vai ser de sábado, mas um horário bom para assistir o handball. Os dois futsal também no período tarde. A gente não quer prorrogar muito noite, porque a gente sabe que quanto mais noite, né, demora mais para o boletim do dia seguinte sair. Ah, é verdade. Então, a gente, quem está vivendo os jogos 10 dias seguidos, a gente pensa nisso também. Mas aquele tardezinha, depois até às 19 horas, para acabar umas 20 horas, a gente vai marcar os jogos de Rio Preto, sim. Ô, Paulo, agora um detalhe importante, né? Quando foi definido que Rio Preto seria novamente a cidade sede, daqui a pouquinho a gente vai falar também de jogos abertos, que é uma outra empreitada positiva. Como é que foi a reunião de vocês da secretaria, secretário Fábio Marcondes, prefeito Edinho? Como é que foi a questão de planejamento? Porque eu estou vendo muita coisa sendo reformada, algumas outras sendo construídas, para vocês criarem o tempo hábil para entregar tudo para os jogos. Sim. Rio Preto, a estrutura que Rio Preto tem é sensacional, assim, foi o que você falou. Construir mesmo não foi construído nada, foi reformado bastante coisa. Piso, a cancha do Estoril foi melhorada, a pista de malha do setorial foi melhorada, porque o pessoal nosso já treinava ali, mas faltavam alguns detalhes que agora aconteceu. A gente conseguiu o piso novo do Secone, agora o piso no Secone agora o piso é de madeira. Já inaugurou uns dias atrás. Esse mês inaugurou do Montanhês um piso novo de borracha. A gente acabou de ganhar um piso de borracha no centro de eventos. Estão até lá lixando para instalar esse piso de borracha. E também ganhamos um piso pro Natalone. Tudo com parceria com o Estado. Falando da equipe, a equipe maior, nós tivemos uma reunião hoje com todos os coordenadores de núcleo. O professor Altair que comandou essa reunião e ele era o responsável lá em 2001. Olha só. Então, assim, a gente estava junto com ele e a gente aprende muito com ele, passa o que a gente vem vendo nos últimos tempos, mas a experiência dele é o que prevalece. O Fábio, o que você fala para o Fábio, secretário, você fala, ele já corre atrás, já tenta resolver da melhor forma possível. Ele sabe que ali ele tem pessoas que entendem, que vai saber fazer do jeito correto. E ele tá apaixonado. Ele só fala nisso de manhã, tarde e noite. Eu vejo os videozinhos dele. Chega uma mensagem dele perguntando, não esqueceu disso, não esqueceu daquilo. Passei ali, tá legal, vi uma postagem. Então, assim, e domingo começa aí. Então, a gente tá na correria mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Praças esportivas, é o que eu falo, a pista de atletismo... O Claudinei também falou muito bem. Maravilhosa, é uma das melhores do estado. A piscina, a gente não pode deixar uma parceria com o SESI de fora. Uma piscina semiolímpica, aquecida, com toda aquela estrutura que tem o SESI. A gente fez a parceria também. Clube Monte Líbano chamou a secretaria para ser parceiro. Então, o biribol e o tênis de campo vai ser lá no Monte Líbano. Ah, legal. Então, assim, Rio Preto tem muitas praças esportivas municipais, mas também tem muitos parceiros. Então, todo mundo fala, até o chefe dos jogos vai ser o professor Tonelli. O responsável dos jogos vai ser o professor Tonelli. Ele fala, Rio Preto tem condições a hora que quiser para sediar os jogos abertos, porque ele sabe a estrutura que nós temos. Ô, Paulo, você tocou num ponto importante, porque antes a gente era acostumado, todo mundo vê as quadras com o cimento básico, e você está dizendo que algumas têm pisos novos, né? Esse piso, ele vai muito da modalidade que é praticada lá, porque a gente sabe, o Montanhês é mais o vôlei, o Secone é mais o pessoal do basquete, Natalone, 19 de março, mais o pessoal do futebol de salão, enfim, explica um pouquinho a respeito disso. Isso, não é uma determinação, né? Mas o basquete está jogando em pisos de madeira. É o único esporte que opta jogar com piso de madeira. Então, nós já temos o Secone apropriado para isso. Tem a parceria do SESI, se caso quiser fazer jogos de basquete na quadra do SESI, também pode. Já está emprestada, mas a gente vai focar ali no Secone. E os pisos de borracha dá para jogar futsal, handball e vôlei. A única diferença é que a quadra de futsal e de handball ela precisa ter 40 por 20. 40 metros por 20, porque é uma quadra oficial. Hoje nós temos na cidade o 19 de março, o Centro de Eventos, o CIE, a FAMERP, que é uma parceira junto com nós da Faculdade de Medicina, e o Instituto Federal, que também tem uma quadra 20 por 40.
Então, hoje, para sediar os jogos regionais, nós temos 5 quadras, 20 por 40. Paulo, tem outras na cidade? Tem. Mas a gente vai deixar para pedir essas outras, fazer essa parceria lá nos abertos, que a gente sabe, você já foi, você sabe a grandeza dos times que vem nos abertos. Vem atleta de seleção, vem atleta estrangeiro. Você pega hoje um basquete do São Paulo, um Franca, esse pessoal vem tudo nos jogos abertos. Então, assim, a gente precisa pensar com carinho também as melhores quadras para esse pessoal jogar. E falando de jogos regionais, Rio Preto, né, a gente sabe, recentemente se tornou uma região metropolitana, então mais do que nunca agora ela é espelho para essas cidadezinhas pequenas, né, que são próximas aqui, inclusive usam muito o Rio Preto para tantas outras coisas. E como vai ser a recepção desse pessoal? Quantas cidades vêm? Como é que tá isso? Porque de repente vem cidade, como você falou, de um pote de Araçatuba, mas tem cidade com uma população bem menor e que, sei lá, participa de bem menos modalidades também. Como que fica esse cronograma para eles? Nessa edição dos Jogos Regionais aqui em Rio Preto, nós temos 43 cidades, que é a região de Rio Preto e Araçatuba. 43 cidades inscritas. A gente tem 35 escolas estaduais, onde nós vamos alojar esses municípios. Alguns alojamentos coletivos, outros individuais, igual Araçatuba. Como é uma delegação grande, não dá para ficar com ninguém. Então, fica numa escola sozinho, mas são essas 35 escolas. São 43 modalidades, né? Começa agora do dia 2 a 12. Então, o Rio Preto vai estar movimentando o esporte. São mais de 4.000 atletas. Até uma fala do próprio prefeito, né? O que vai movimentar a economia da cidade também, né? Porque o pessoal precisa comer, o pessoal precisa sair para passear. Não é só competição também, né? De repente quer conhecer um shopping. Sim. Foi o que você disse. De repente é numa cidade pequena, a gente também gostava de conhecer. Gostava de conhecer o shopping. Então, assim... De repente não tem um comércio de venda, mas tem um comércio de tomar uma Coca-Cola, um café, alguma coisa, sempre movimenta a cidade. Fora as alimentações, os bufês que estão sendo contratados para fazer a alimentação desses municípios. Agora, todos vão ficar alojados aqui. Eu vou pegar um exemplo assim, Mirassol, que é coladinho. Eles preferem ir e voltar? Como que funciona? Mirassol pediu um alojamento para poucas pessoas. Ah, tá. Falou que a maioria prefere ir e voltar. Porque depende, tem gente que mora aqui em Rio Preto, né? Que a gente tem aquele, que é o pessoal de Mirassol fala, né? Aquele probleminha da Washington 8 horas da manhã. Dependendo se o jogo for 8 horas, ele vai alojar essa delegação. Ah, tá. Por isso que eles pediram um alojamento menor, mas para não correr o risco nisso. Mas tem cidade, Potirendaba vai e volta, Guapiaçu vai e volta, mas tem outros municípios que é mais da região de Araçatuba, Pereira Barreto vai alojar, Birigui vai alojar, Valparaíso, Sul de Menuce. Tem bastante município alojando, sim. E ao todo, como você falou, são o número de cidades? São 43 cidades. 43. 43 modalidades, equipes, né? São de 10 dias de competições. E para Rio Preto em si, além de vocês lá que estão no dia a dia e fazendo tudo, como você está enxergando também a população tendo de novo essa oportunidade de Rio Preto ser sede dos jogos? A gente recebe bastante telefonema pedindo, né? Já saiu a tabela, já saiu a programação. A gente sabe que depende muito isso do Estado, né? Tudo de um dia para o outro. Mas até depois eu vou passar para você. A gente vai divulgar um Instagram da Prefeitura. Ah, legal. Onde vai estar toda a programação, os jogos. Então a gente quer mexer na cidade. Igual tem um logo da Rio Preto é esporte. Esse ano Rio Preto é esporte mesmo, porque os 3 maiores eventos do estado vai ser aqui em Rio Preto. Isso é bacana você destacar, porque a gente está recordando aí de quando as pessoas sempre iam, lotavam quadras, ginásios, campos, né? Tem a rivalidade de cidade para cidade, dependendo também muito das modalidades em si. E, óbvio, né? As pessoas que vêm para acompanhar. Rio Preto, o que você está destacando também aí de alguma modalidade que pode, esse ano aí, ter uma certa hegemonia, uma que vai aparecer? Por exemplo, veio o Leandro do badminton aqui, ele falou muito bem de uma modalidade que, né, eu já não conhecia tanto, né? Não sabia que Rio Preto também estava forte. Tem alguma outra que de repente você fala, poxa, essa não era tão no passado, agora ela ganhou o espaço dela? Sim. Acho que o vôlei feminino, né? Naquela época, o NORP sempre vinha muito bem, sempre ganhando, sempre competindo muito forte também os Jogos Abertos. Esse ano volta com um time mais novo, um time mais
concentrado, mas volta, acho que é um dos times referências que eu acredito em título, sim. Não estou colocando pressão, não, mas eu acredito. Falando do badminton, dó, né, na nossa região, o Leandro, o badminton masculino e feminino, já é campeão, porque só nós se inscrevemos. Então, nem competição vai ter. Então, assim, eles já estão classificados para os abertos. E esses dois meninos, os meninos e as meninas que estão competindo, parece que são destaque no estado, sim. Já vi jogar, mas, assim, nunca vi em competição como... Falei para eles, vou guardar agora para ver em abertos, para ver se eles são tudo isso mesmo. Bacana você explicar, Paulão, quantas equipes vão para os abertos de cada modalidade? O campeão e o vice. O campeão e o vice classifica para os Jogos Abertos. Rio Preto, por ser sede, já tem vaga em todos. Todos, né? Que se inscrevem, todas as modalidades que se inscreveram já tem vagas. Mas os outros municípios, o primeiro e o segundo lugar já se classifica. E Rio Preto ficando em primeiro e segundo, abre uma terceira? Abre para o terceiro. Ah, legal. E falando sobre a diferença um pouco nossa com Araçatuba, nós fomos a única cidade que se inscreveu nos 43 modalidades. Ele estava fazendo uma estatística, já começando a fazer estatística, Araçatuba se inscreveu em 38 só. Assim, também querendo, não é um peso, né? É um peso bom, mas já começa a diferença. Se a gente for campeão nessas 5 que dá dando a diferença, já abre 45 pontos de diferença. Então, é uma coisa que a gente já começa a ganhar destaque para o título novamente, né? E a questão do período, você falou de 2 a 12, né? Teve um período inicial bem lá atrás, que era uma semana, depois passou para 2. O que você condiciona esse período de 2 a 12? É uma quantidade boa de tempo para a duração dos jogos? Nem muito, nem pouco, né? A gente Sim, chegar no meio termo aí. A gente acha que é uma quantidade boa porque o futebol e o futsal masculino, eu acho que é as duas modalidades que mais tem inscritos. Toda cidade tem o seu time. Toda cidade tem um inscrito no futsal. Isso é bacana você explicar, Paulão. A gente falou, o badminton, infelizmente, só tem uma. Mas o futebol de salão não tem um limite, 16, 32, não. Os 43 quiser colocar... Os 43 tivesse inscritos, legal teria. Isso. Mas... então, precisa de ser pelo menos 6 dias para fazer a modalidade. Porque os 3 primeiros dias é de grupo, depois quartos de final, semifinal e final. Então, por isso que precisa de 6 dias. E nenhuma escola cabe uma delegação igual a nossa de 400 pessoas. Então, tem que alguém saindo para outro, entrando. Sim. Então, na programação, começa a bote, depois sai, entra a malha, começa o xadrez. Atletismo e natação, né? Sempre um sai, o outro chega. Atletismo e natação, xadrez e damas. Então, isso... para caber dentro do alojamento. Agora, falando de uma equipe, né, que sempre foi muito carismática, eu, quando ia nos jogos, eu gostava de ou almoçar ou jantar com eles, porque era o pessoal mais divertido. A galera aí do PCD. Do PCD. Infelizmente, ou felizmente, o Estado olhou com outros olhos, porque você já frequentou, você sabe, quem já foi em jogos sabe, a dificuldade do quarto adaptado, do banheiro adaptado. Hoje o Estado tirou o PCD dos jogos regionais e dos jogos abertos e formou um campeonato só para eles. Estilo uma Paralimpíada, então. Tipo uma Paralimpíada. Tá. Eles ficam lá no Centro Olímpico, que é um lugar apropriado para eles. Lá tem a pista, lá tem a piscina. Então, assim, são 2 competições no ano. Então, eles têm alimentação separada para eles, tem os quartos separados para eles. Acho legal por estar atendendo eles da melhor forma possível. Fico triste porque a gente perde a brincadeira, perde eles dentro do alojamento, mas eu acho que dessa forma eles estão sendo melhor tratados. Por mais que a gente se dedica, por mais que a gente... Desde quando, Paulão, ficou essa... Logo após a pandemia. Entendi. Logo após a pandemia. É porque durante a pandemia foram 2 anos sem jogos. 2 anos, como é que foi aquele 2 anos sem jogos. Foi 2021? 2021 e em 22, o ano passado, foi fase regional. É por isso que Rio Preto teve alguma coisa, mas cidades próximas também, né? Araçatuba teve outras, não teve, que está nesse formato agora de voltar a alojar numa cidade, volta esse ano. Por isso que eu acredito um pouco de só 43 municípios. A gente já teve jogos com 72, 67 municípios. Então, eu acho que está voltando ainda. É um resultado ainda da pandemia, o pessoal ainda
Acho que a própria prefeitura, né, tirou um pouco do dinheiro do esporte para investir na teve saúde naquele momento. E acredito que, como o próprio prefeito Edinho Araújo fala, esporte é saúde, né? Então, tem sua população frequentando esporte, menos pessoas procuram a saúde, né? Então, acho que esse dinheiro está voltando devagarzinho para o pessoal investir novamente no esporte. Ô Paulão, e outra competição muito importante que são os Jogos Abertos. Ela também ficou definida para Rio Preto, como vocês também receberam essa notícia. 2001 também foi sede, né? Eu me lembro que um dos locais era aqui próximo, atrás do Posto Boiadeiro, eu me esqueci o local, era onde o pessoal todo se reunia, era como se fosse uma central lá de informação. A Secretaria da Saúde. Isso, onde hoje eu não me lembrava o nome. Isso, era o antigo Banco do Brasil, acho que ali. Acho que era Banco do Brasil. E aí desativou e nós montamos o comitê ali. Isso, o comitê, ali foi o comitê. Esse ano o comitê nosso vai ser ali no Instituto Federal. Ali perto da Curva da Galinha. O pessoal é parceiro nosso, a gente vem fazendo eventos juntos. Então, assim, eles emprestaram as instalações ali. Um lugar perfeito, do mesmo perfil onde foi em 2001. Mas, assim, os Jogos Abertos, aí foi o que eu disse. Os melhores... Aí sim, são os 16 melhores equipes, que são 8 regiões, né, espalhadas no estado, e classifica só o primeiro e segundo de cada região. Então são 16 no futebol, 17, porque aí entra Rio Preto. Todas as modalidades são 17 modalidades, 17 cidades. Então no futebol 17, no basquete 17, no vôlei 17. E são os 17 melhores. Então assim... e uma coisa que... me recordando também daquele período passado, você pode até agora, de repente, se tiver ou números ou uma informação nesse sentido, que os nossos Jogos Abertos, eles só pedem, assim, em termos de quantidade, para as Olimpíadas e para o Pan-Americano. Era o terceiro maior evento nesse sentido de reunião de atletas. Não sei se atualmente ainda é, você pode até trazer uma informação nesse sentido. Ainda é, porque a grandeza dessa modalidade, né, dessa competição, e os próprios municípios investem investem em seus atletas, porque quem se destaca nos Jogos Abertos está no caminho certo para uma Olimpíada, para uma pré-Olimpíada. Então, assim, é um espelho, é uma referência. Eu falo que é um degrau, que eu lembro um episódio, falando um pouco de secretaria, nós fomos para Presidente Prudente nos Jogos da Juventude, e o Luan estava jogando futsal por nós. E ali surgiu alguns interesses de alguns clubes nele, e acabou passando batido. Acho que pela juventude dele, assim, não tinha ninguém próximo. Mas é o que eu falo, é sempre um espelho. Não só os Jogos da Juventude, mas também os Jogos regionais. Quantos atletas nós perdemos? É verdade. O futebol nosso feminino. Quantos atletas, não só porque foi campeão brasileiro, mas porque foi campeão paulista, mas também porque foi campeão nos abertos. É mais fácil para as outras equipes visualizarem esses atletas, ter um contato mais próximo, né? Então, assim, eu falo que os Jogos Abertos também, para a cidade pequena, que não tem tanta estrutura, serve como degrau. E mais você pode até me atualizar nesse sentido, os atletas olímpicos que vêm, né? Sim. Principalmente do pessoal lá da Grande São Paulo. O que eu falo, tem algumas modalidades que eu vou querer acompanhar de perto. Atletismo, natação... E a ginástica artística. Esse pessoal continua vindo. Continua vindo. Diz que o menino da argola, que é da Olimpíada, você que é bom de memória. Ixi, agora também peguei. Eu lembro da argola, eu lembro mais da época do Diego, hein? Ele diz que é a última competição dele. Tá. E até a gente realmente já estamos tentando entrar em contato, se realmente for, pra gente fazer uma homenagem especial, né? Fazer uma homenagem para ele. Os abertos já tem a data tudo definido, certinho? 4 a 14 de outubro. 4 legal. a 14 de outubro. Também pega aquele período... Semana do saco cheio ali. Então a gente preferiu essa data porque a gente também vai usar as escolas estaduais e municipais como alojamento. No caso, essa data é escolhida o governo do estado? Como pelo município. Pelo município. Que a gente bacana. trabalha muito com os dias letivos das escolas. Né? Tá. Então, tem esse planejamento. Como é um ano também que não tem eleição, né? Porque quando tem eleição, sabe, também tem que mudar muita coisa, porque já tem esse período que tem que... Você falou de escola, por isso que eu me lembrei da eleição, que é um período que já fecha tudo para poder se preparar. Então, são uns dias a mais, que no caso vocês acabam colocando. Em termos de abertos, como você falou,
Aí tem a questão dos 17 melhores, independentemente também de onde vem, das regiões todas. Hoje as regiões são a nossa aqui de Rio Preto, aí tem Ribeirão, quais são as outras? Vamos aqui para baixo. Prudente. É verdade. Prudente, Rio Preto, Bauru, Ribeirão, Sorocaba, Campinas, ou não? Santos, Campinas. Tá faltando uma. O pessoal do ABC lá. Eu acho que é lá do Vale. Lá Tá, São José. Lá. São José. O pessoal do ABC com Campinas? Onde ele... Eu acho que é Campinas. Quase certeza sim. que é Campinas. A gente já viu grandes jogos. Grande. Inclusive até a cobertura, né, Paulo? Eu me lembro, nesse período anterior, a ESPN transmitia muitos jogos. Eu não sei se ainda está transmitindo. Não está transmitido, mas diz ao pessoal do estado que tá tentando fazer uma parceria com a TV fechada para voltar a valorizar os jogos, porque são grandes jogos. Sim, né? eu me lembro, eu assisti alguns por lá. E hoje com a internet também, né, como muita coisa evoluiu em termos de transmissão, né, de repente... Muito mais fácil, né, muito mais prático, né. E temos também, nesse meio termo, tem o JOME estadual, que é os Jogos da Melhor Idade Estadual, que também são as 16 melhores equipes de todas as regiões da melhor idade, que também vai ser em Rio Preto. Ah, você falou os 3 maiores eventos. Os 3 maiores eventos. Esse vai ser do dia 3 ao dia 9 de setembro, aqui em Rio Preto também. São menos modalidades, né? São só 13 modalidades, mas mesmo assim é a fase estadual do JOME. Quem me passou a informação que o nome mudou foi a Lourdinha quando veio aqui, que eu ainda era adepto da época do Jori, né? Com ainda a própria Cleia que cuidava das equipes, ia atrás dos atletas, ia lá no antigo Canal 16 fazer convite para o pessoal participar. Como é que tá também a evolução desse pessoal todo que está participando? Aumentou o número de modalidades? Tá naquela... Não, continua a quantidade de modalidades, aumentou. Qual o vôlei adaptado? Antigamente era só categoria A, que era de 60 anos para cima. O Galo da Competir também veio aqui, que também joga. Aí agora tem a categoria B, que é de 70 para cima. Entendi. E no atletismo também aumentou algumas categorias, tem até acima de 80. Olha! Nesses jogos em Araçatuba que eu fui, tinha uma senhora, eu brinquei com ela menina, né? Mas uma senhora de 89 anos competindo em atletismo. Nossa! Era uma prova, acho que de 60 metros. Ela até caminhou, mas ela só tinha ela ganhou sozinha. Mas só de ela estar inscrita e estar se preocupando em se cuidar, já é uma medalha, falei para ela. Você pegou um gancho legal aqui, ô Paulão, porque a gente falou aí do pessoal do Jatobá e companhia aí, né, do PCD, a gente tá falando aí desse pessoal também do JOME, essas histórias até de superação dessas pessoas, né, o quanto para eles o esporte é significativo. De repente é mais porque, digamos, a gente no dia a dia aí vê tantos relatos, né, de atleta que não segue a risca, e o quanto essas pessoas dão lição de vida para muitas pessoas. Né? Sim. Eu, no atletismo, principalmente, atletismo, natação, que não é um esporte, é um esporte mais delicado, que depende só de você mesmo, não é um grupo, né? Um vôlei adaptado hoje, você tem uma equipe, no atletismo é só você ali, e a natação é só você, então assim, você vê a superação, você vê a animação deles pelo lado de fora antes de acontecer a prova. Após que aconteceu, você se emociona junto, você fala, que superação. Mandar um abraço pro Jatobá, tá com a canequinha aqui do CAD, ele trouxe aí pra mim, pessoal do CAD lá, que também evoluiu muito o clube deles, né? Evoluiu. Questão de modalidade, né? Passou pra mim aí a quantidade de pessoas também que praticam, né? E falando não só do basquete, né? Mas como é gostoso assistir o basquete, né? A superação, caiu, levantou, uma cesta mais bonita que a outra, uma jogada mais bonita que a outra. Então, assim... Você vê o Claudinei se destacando no arremesso. Esses dias, né? Competição que ele disputou, né? Então, assim, é superação e é pessoas que se dedicam a cada dia, né? Porque, como eu disse, eu como árbitro precisava treinar simplesmente só para correr. Imagina essas pessoas que têm uma dificuldade, mas que têm a superação para estar a cada dia crescendo e evoluindo mais. Bom, Paulo, eu sei que agora a tua função lá também é de fazer conta, como você falou, poxa, agora eu tô naquela da gente também poder ganhar de Araçatuba já com uma boa diferença. E para os abetos, qual é a perspectiva de posição, de colocação para Rio Preto? Na história, nós já ficamos em 5º lugar. Uma vez em Santos, que eu até acho que era o professor Fará, o Ramon, era o chefe da delegação. Eu falo que um dia ainda nós vamos ficar entre os 3 primeiros.
quem sabe aqui na cidade, sempre mais fácil, né? Nós estamos inscritos em todas as modalidades, isso já é, já é um momento, já é uma glória. Esse já 2001, você lembra a posição que ficou? Eu acho que foi o quinto. Eu acho que foi o quinto. Foi entre o quinto ou sexto lugar. Bicho Papão atualmente, quem é? Eu tomei por fora São agora Bernardo, anos, São José dos Campos. O São José dos Campos tem uma base muito boa. Então, São José dos Campos entra quase em tudo no Sub-21. Porque eles trabalham muito na formação. Então, é uma equipe que vem ganhando tudo no Sub-21. Entre o Sub-21 e o adulto não tem uma diferença de pontos? Não mais. Não tem mais? Já teve. Mas era 9 e 11, Isso, não sei? Então agora teve igual. Já teve categoria especial, que era o basquete de Franca. Sei. Os profissionais. Mas então hoje agora igualaram tudo. Igualaram tudo. Campeão 9 entendi. pontos, qualquer uma das duas categorias. Então é São José, São Caetano, aquele pessoal do ABC lá. Já foi bom, não tem mais. Assim, a São Caetano tinha uma equipe sensacional. Até que nós perdemos o Duda. Eles eu nunca esqueço. Nós perdemos o Duda para lá, né? Então, assim, com todo o mérito dele. Sim, lá, sim. A seleção brasileira treinava em São Caetano. Então, assim, é difícil competir, é difícil. Mas São Caetano, São Bernardo, São José, essas são as... Campinas também ou não? Não se destaca muito, mas tem algumas modalidades. Igual o futsal, o futsal masculino. Vem a equipe do Santos. Tá. Então, nos jogos abertos do ano passado, o Magnus jogou, o adulto. Então, assim, o que eu falo, são grandes jogos. Então, olhar a tabelinha ali, ticar, vou assistir um jogo profissional de futsal, vou no basquete, para ver algumas estrelas. E aí também até a questão dos jogos, né? Por ser menos, aí vai ser uma quantidade mais de horário à tarde em diante, ou nesse planejamento ainda vocês não sentaram? A gente não sentou, mas a gente pretende, para também chamar a população, colocar esses jogos de... A gente sabe, toda hora eu cito, né? Franca, basquete, mas tem atletas internacionais, tem atletas de seleção. Então, a gente vai tentar jogar para o período mais tarde e noite para a população realmente sair do serviço e assistir um futsal do Magnus, um futebol feminino das Sereias. Hoje que o nosso campo é iluminado. Então, assim, para a gente conseguir trazer o público que a gente viu na Copa São Paulo ali no distrito, né? Sim. A população abraçou, a população de Rio Preto gosta de esporte. Tá? Então, assim, tendo esses jogos de boa qualidade, eu tenho certeza que o pessoal vai. O futebol ficou mais concentrado no distrito, vai ter alguma coisa nos campos dos times da cidade também? Eu separei 5 campos para o futebol, mas provavelmente vai ser só no campo 1 e campo 2 do distrito. Nós temos o campo do João Paulo, que é um gramado excelente. Nós temos na Schmidt também, está com um gramado muito bom. O campo 3 nem tanto, mas também disponibilizei ele, mas também poderia ter. Aí para os abertos a gente pretende usar alguns campos particulares também para atender essas melhores equipes. Entendi. Bom, Paulão, agora vamos pular para o outro lado. Aí você falou de distrito, eu não posso deixar de falar do nosso campeonato, né? Antes era campeonato amador, campeonato varziano, agora nivelou, né? Numa categoria só, e no fim de semana tem mais uma grande decisão, né? Copa Norte-Sul, Copa Rio Preto. Como é que estão os preparativos e essa missão também que você teve, né? Você falou do grande Paulinho Palmeira, uma missão que depois você abraçou, juntamente tivemos antes também o nosso Mauro Olivier, que também ficou um tempo, mas aí agora você que está cuidando também desde confecção de tabela, organização lá das reuniões lá com os clubes, regulamento, o que dá para falar da organização desses campeonatos e depois a gente falar também dessa grande final. Acho que falando um pouquinho antes do campeonato, é o que eu te falei, graças a Deus eu tive bons professores. Na secretaria, nos jogos e também hoje no comando dos campeonatos amadores em Rio Preto. Paulinho Palmeira, pelo amor de Deus, que cara sensacional, mostrou todos os caminhos. Mauro Olivier, Paulinho Pereira, sempre trabalhei bastante tempo junto, aprendi com ele também. Então, assim, acho que eu aprendi com os melhores. Então, é o que eu falo, assim, eu não preciso inventar, simplesmente coloco no papel e deixo acontecer. Existe alguns enroscos no meio do caminho? Acontece. Acho que toda profissão, em qualquer organização, isso acontece. Mas eu acredito que desde quando eu assumi, acho que não caiu nada no que foi feito antigamente. Eu não quero ser melhor, eu quero manter a qualidade que vinha sendo feita. Que se tem tudo isso de equipes praticando, frequentando, é porque era bom. Então eu quero que seja da mesma forma. Eu não quero
não vou me vangloriar com mais ou com menos. Eu quero manter o que era feito. E acredito que deu certo. Foi o que você falou, era norte, era sul, aí agora emendou os dois. Eu sei que tem um pessoal querendo desmembrar de novo. A grande briga, o pessoal quer fazer um campeonato só da sul e separar a norte. Mas eu acho que esse campeonato veio para ficar, assim, porque mais de 80 equipes, 3 meses de campeonato, grandes jogos, que assim, quem foi no distrito viu. Fazia tempo que a gente não via aquela quantidade de pessoas no distrito, né? Lotado, arquibancada cheia, bons jogadores, né? Melhorou a qualidade também dos jogadores. Então, assim, e domingo a grande final. Eu, graças a Deus, acho que superou, não teve nenhum problema grave durante o campeonato todo. Que eu sempre falo, o pessoal me cobra muito, a arbitragem. Gente, eu sou árbitro, errei bastante, acertei bastante. E a gente vê os profissionais errando também, né? Assim, sim. Então, mas e aqui não tem VAR, né? E aqui não tem VAR. Raiz. Aqui é a raiz. Então, eu falo assim, mas graças a Deus não teve maldade, não privilegiamos ninguém, não ajudamos ninguém. Foi sempre cartas abertas. É o que eu sempre falo. Quem participou do congresso sabe o seu primeiro e seu último dia de jogo. Eu não mudo tabela, eu não escolho o campo, tá ali determinado. Então, quem participou do congresso sabe. Eu sei que tem um pessoal que não participou, ficou chateado, andou falando besteira. Mas faz parte. Se quem participou do congresso sabe o que foi escolhido, o Paulo não mudou em nada. Nem pedido de A, nem pedido de B. Aconteceu da melhor forma possível. E domingo agora, às 9 horas, lá no Campo 2 do Distrito. Transmissão ao vivo da Moderzão. Narração do Djalma. Então, assim, conto com a presença de todos. Eu acho que são as duas melhores equipes que cada um percorreu caminhos diferentes, mas todas ganharam dentro de campo a sua oportunidade de estar na final. Uma coisa bacana, né, Paulão, que a gente vê, até comentei com o secretário Fábio Marcondes na última vez que ele esteve na cabine, é a quantidade que eu vi nos jogos, além de torcedores, né, o pessoal cada um no seu canto lá, foi uma coisa muito bacana, de mulheres e crianças. Eu me surpreendi, viu, Paulão? Parece que esse ano tá mais. É claro que a gente viveu esses anos de pandemia que tá complicado até de sair de casa, mas a quantidade de crianças correndo, chutando bola lá nas arquibancadas, eu fiquei muito feliz em ver aquilo. Sim, acho que o futebol voltou a ser família, né? Assim, a oportunidade de... Eu vou sair domingo cedo para jogar um futebol, mas eu vou num lugar seguro, que é o distrito. Ali é fácil acesso para estacionar, então posso levar minha esposa, posso levar meu filho. Faz tempo, graças a Deus, que a gente não vê briga, não vê tumulto nenhum, né? Isso também traz a família para perto. A gente também tem esse cuidado, a gente está sendo rígido nas punições que estão acontecendo. Então é isso que eu quero para o futebol de Rio Preto. Essa clareza e a oportunidade de todo mundo praticar o esporte da melhor forma possível. É o que eu falo. Tem um grupo ali que eu falei com todo mundo já hoje, para eles se acertarem a cor de camisa, a cor de uniforme, chegar no horário. Passei toda a discriminação como vai ser a grande final e da melhor forma possível que vença o melhor. Eu acho que é o nosso objetivo. Já está definido o árbitro aí ou só nas vésperas mesmo? Eu acho que tá, mas eu não vou confirmar porque de repente eu falo um nome aqui e é a empresa do Oswaldo Abud, né, da Lira, que ganhou a licitação na prefeitura, de repente ele muda. Aí eu tirei o árbitro da final e esse árbitro vai ficar bravo comigo, como já aconteceu, né? O Godoy conta uma história que ele estava no vestiário aquecendo para apitar o jogo. A hora que ele viu, entregaram a bandeira na mão dele e ele teve que bandeirar. O homem ficou bravo. Hein? Ele já deixou claro aqui, Paulo, quando ele veio, que a coisa que ele mais odeia é ser assistente. O negócio é árbitro. Essa história ele conta de vez em quando. Então, assim, eu não vou falar o nome do árbitro, não. Mas e desejo muita boa sorte, que faça uma grande arbitragem. A gente sabe que não é fácil, mas que Deus ilumine as decisões dele. Ô, Paulão, você tocou num ponto importante, né? Como a gente está praticamente num período muito parecido de tempo, né? Eu comecei em 2001 e eu já vi muita coisa no futebol amador, como você falou, atos de torcida invadir campo, pessoal querendo bater em todo mundo, brigar com a arbitragem, e isso de
de um período grande para cá, a gente não está mais notando, graças a Deus, né? Parece que o perfil também dessas pessoas que frequentam os campos lá do distrito, que é onde eu mais vejo os jogos, mudou bastante, acredito até nos outros campos também do município. O que você tem a dizer em relação a isso, do porquê também ter mudado, agora mudado para o lado bom, para o lado positivo, essa questão do comportamento, não só de quem está em campo, mas também como quem está do lado de fora. É o que eu venho seguindo também, né? O Mauro e o Paulinho vinha sempre punindo, vinha sempre colocando isso em ata nos regulamentos. É o que eu sempre falo para o pessoal da equipe de arbitragem. Aconteceu um fato, coloque na súmula que é mais fácil a comissão tomar uma decisão. Ah, não chegou, agrediu, mas chegou mais próximo, chegou mais forte. A gente pode chamar essa pessoa e falar, você tá, fora dos bastidores, você tá de cartão amarelo. Qualquer outro pisão na bola, a gente vai punir você. Tem vários atletas que estão com punição de 2 anos, que eles ligam, eles pedem, contam história, triste, que é para tirar a punição, mas não dá. Fez o fato. Então, esse fato também precisa ser punido para mostrar para os outros. O exemplo, né? Para não submeter mais isso. E teve, acho que o ano passado, até peço desculpa para o Ricardo, do Rick Sport, teve um episódio chato no ano passado no campo do João Paulo, e nesses próximos campeonatos, esse que já começou, caso acontecer aquela briga, aquela invasão, a equipe vai ser punida. Agora, assim, aquilo lá serviu como lição, mas por que só agora? Porque serviu de lição. Naquela época não podia tomar nenhuma punição porque não estava no regulamento. Hoje já está. Uma invasão do dirigente, uma invasão de um torcedor, tudo isso já está em regulamento. Se um torcedor invadir o campo, um diretor invadir o campo, o time vai ser eliminado. É legal você colocar isso, né, Paulão? Porque a gente vê muito no profissional, briga de torcida, igual aconteceu agora com o Santos e Vasco, o time jogar sem torcida. No amador, então, é diferente. Aí é o time mesmo que é punido. Sim. É que nós não temos como tirar a torcida, proibir o cidadão de ir lá no estádio, porque ainda mais é a entrada gratuita, né? E a gente não conhece todo mundo, quem é torcedor do A, quem é torcedor do B. Então, está em regulamento. Hoje, qualquer equipe, diretor, torcedor, tiver uma ação, uma infração, a equipe vai ser punida. Eliminação nesse próximo campeonato, Série A, Copa Rio Preto, A, B e C, corre o risco do time ser rebaixado, porque a partir da hora que ele tomar a punição, se ele não tiver pontos suficiente, ele vai ser rebaixado por causa daquele ato. Então isso já está servindo para proteger o campeonato, proteger a arbitragem, e a gente está ali para jogar futebol, tá ali para fazer esporte. Sim. E barrar essas pessoas que andam fazendo isso. Até porque, né, antigamente, como a gente tá falando, tinha lá, era campeonato amador e campeonato varziano. Agora, além de tudo, carrega o nome da cidade. Copa Rio Preto. Então, isso. De uma certa forma, o município acabou. Você viu o que aconteceu lá em Rio Preto e tal? Então pega mal para todo mundo. E por isso que essa educação eu achei muito bacana nesses últimos anos. A coisa evoluiu pro lado bom. E você também pode destacar, né? Como você falou, logo a gente já vai ter a Série A, B e C. Que é um campeonato que fica todo mundo aguardando. Justamente por essa questão. Tem a A, tem a B, tem a C. Como é que tá já? Eu sei que ainda falta um tempinho, você tá acumulado de função. Mas como é que já tá o plano aí pro segundo semestre? Então, nesse meio campo... todo mundo já está me perguntando os times que foram eliminados, já estão me perguntando da ABC. Falei, calma, vamos terminar esse campeonato. A hora que acabar esse campeonato, em julho, no segundo semestre, vai ter a Copa dos Campeões, que são as 8 melhores equipes. Aí depois, em agosto, nós vamos começar a falar sobre a Copa Rio Preto A, B e C. Bom, você que tem lá, pelo menos a ideia das fichas de cada time, esse campeonato está movimentando em torno de quantas pessoas? Quantos atletas, digamos assim? Eu fiz uma média. Assim. Esse campeonato Copa Rio Preto agora de Norte a Sul está sendo patrocinado pela 7Par, né? Tem a premiação, tudo. Eles estão fazendo um levantamento, entrando em contato. Já chegou em 3.100 pessoas envolvidas, não só atletas. Sei. Atletas e comissão técnica. Entendi. Então já levantaram 3.100 pessoas nesse campeonato. Acredito que na ABC é um pouco mais. Olha, para você ter uma ideia, né, do que movimenta, movimenta. Um campeonato como esse, né?
de pessoas, de clubes, além de outros municípios, que a gente sabe que tem atleta que vem de fora, né, jogar. Sim, bastante, a gente né? conversa lá, a pessoa de repente levanta 4 da manhã para poder estar aqui na hora do jogo. Até de outros estados já Sim, temos, né? é. Então, É, ex-profissionais, profissionais que estão de férias. Então, temos de todos os setores aí. É como você falou, já optei lá na Brasilândia. A gente sabe que na região tem alguns campeonatos que são muito bem falados, muito disputados, que o pessoal sonha em jogar e ganhar. E como vocês também da secretaria estão observando isso, esse cenário também de ver o campeonato crescendo, não só de nível, mas de questão de pessoas querendo participar, querendo vir de outros lugares jogar. A gente está tendo essa preocupação também, por ser uma Copa Rio Preto, e nós temos muitas equipes de fora querendo. Para não ficar um campeonato muito largo, muito longo, o secretário, junto com o prefeito, a gente começou a ter uma taxa de inscrição para essas equipes de fora. Só para os de fora? Só para os de fora, por ser um evento aqui dentro da cidade. Mas não sabemos como eu vou agir nesses próximos, dependo muito do Fábio e do Edinho, mas por causa dessa grandeza. A procura, a Série C, se deixar, só a Série C vai ter 50 times. Porque todo mundo quer entrar, todo mundo quer uma vaga. Eu me lembro quando tinha a famosa lista de espera. Isso existe ainda ou não? Não, já existiu, porque era até 32 equipes, mas na última foi 44. E eu já tenho uma 6 querendo entrar. Aí o Fábio falou que com calma, deixa próximo de começar a competição, ele vai ver orçamento, vai ver tudo isso para ver se consegue. E se a gente tem tempo hábil também. Porque como os jogos é só de domingo, a gente usa 8 campos na cidade. Isso que eu quero colocar com você, de repente abrir, porque a gente sabe que o segundo semestre tem mais feriado, ou sábado, ou os clubes geralmente eles não gostam de jogar nesses dias. Não gosta, ninguém gosta de jogar sábado à tarde, ele gosta de rachar. Ele gosta de rachar, mas ele não gosta de jogar o campeonato. Surgiu uma reunião que teve com o pessoal, algumas pessoas. Eles pediram para jogar a Série C de sábado à tarde ou de domingo à tarde. Mas isso com calma, a gente vai tentar decidir, não está nada certo. Mas com 50 equipes eu não consigo tocar com a data do domingo cedo as 3 séries até o final do ano. A gente vai ter que... se abrir essas possibilidades aí que a gente está falando do sábado à tarde. Vai ter que abrir essas possibilidades e já avisar com antecedência. O time já entra. Já entra sabendo. Fala, vai ter a Série C, vai estar na Série C, mas vai ter jogos de sábado à tarde e domingo à tarde. Eu não posso, então... Por favor, não entra. O feriado não, esse é descartado. Se o feriado cair no domingo, tem rodada normal. Não, porque... 3 eu sei que vão cair de quinta, né? Eu vejo bem aqui por causa da faculdade. Esse feriado prolongado é difícil. É muito difícil. Que muita gente... muita gente viaja... E eu não gosto, coisa que eu não gosto de fazer é mudar em tabela. Por isso que eu montei um programinha lá com a equipe da secretaria, faz o sorteio, a pessoa já sai ali com a tabela inteira. Igual a Copa do Mundo. Fez o sorteio, você já sabe lá o dia e o horário que você vai jogar. O dia, o horário e o campo que vai jogar. E o campo também? E o campo também. Então é isso, igual a da Copa. Isso. Então, assim, o que eu falo, do primeiro jogo à final... legal. Ele já sabe o dia e o horário e o local que ele vai jogar. Não gosto de mexer. Então a galera que vai lá pro campo 2, que é onde a gente transmite os jogos ao vivo, já desde o início a pessoa sabe, tal domingo é o nosso jogo lá que vai ser transmitido. Isso. Aconteceu alguns episódios de cair num campo não tão bom, aí as duas, porque eu falo no grupo, as duas equipes entram em contato entre si, entram em contato comigo e pedem para jogar um dia à noite, pede para jogar um sábado à tarde, aí tudo bem. Mas eu mudar de campo no domingo de manhã, isso eu não faço. Hoje... Para não falar, Paulo tá prevalecendo. Sim. A gente já ouviu muito isso no passado. No passado. Né? Então, isso eu não quero. Eu quero não ter essa dor de cabeça. Já tenho outras, mas essa eu não quero. Porque antes, né, Paulão, voltando aí pra época quando tinha a Liga Rio Pretense, tinha os times que falavam, Botafogo, Vila Toninho, tem muita força nos bastidores, e muda o horário de jogo e campo. Só eles jogam no campo 2. Era como se fosse mesmo a CBF. Só eles têm jogos transmitidos, os nossos nunca foram, então isso... então eu prefiro dessa forma não mexer. Hoje, Rio Preto tá com quantos campos? Contando o Schmidt também, né? Não sei se Talhado também joga. Talhados, não. Talhados está com um probleminha ali com a população, que não... Ali falta um vestiário, né? A população, a prefeitura está pensando em montar, mas a população em volta não quer. É um probleminha ali interno. Mas hoje nós temos 14 campos. Falar para você que todos dá para usar, não dá. Mas, tipo assim, um campo que eu acho muito bom, assim, que
mas pela quantidade de uso, que é o campo da Cidade Jardim. Que campo que tem aquela arquibancada? Que campo que tem aquela estrutura? E é um campo oficial, do tamanho oficial, bem localizado, fácil de estacionamento. O Tangará e o Estoril lá tá tudo ok. Tangará tá ok, Estoril tá ok, Vila Toninho, Schmidt, na Vila Toninho tem o segundo, mais um campo agora, né? Me lembro, eles falam novo e o velho. Tem né? o seu Oswaldo Félix e tem o Dominguinho Zanqueta, campo 1, 2, 3 do Distrito, Gonzaga, Campo do Arroio, que o pessoal não gosta, mas todo final de semana tem campeonato ali, tem um Campo do Solo, todo final de semana tem o Laranjeiras, João Paulo, Maria Lúcia tem campo. Então é daí. São 14 campos, que eu não sei se eu falei todos os 14, mas nós temos 14 campos, que a gente usa 8. A gente tem um pouquinho de reclamação do Tangará, porque dependendo da época da seca, é um pouco, eu sei que é um campo um pouquinho duro, mas eu acho que é o único campo que a gente tem um pouquinho de problema de reclamação. Mas eu acho que os outros não. A questão também dos times participantes, a gente viu que alguns ficaram de fora agora, até para se concentrar mais para outra Copa, né? Como vocês também observaram isso, esse pessoal que não jogou nesse campeonato? A maioria das equipes que não entraram, ela entrou em contato, ou comigo ou com o secretário. Porque o campeonato é independente do outro, né? Isso, Vamos deixar claro para dar uma satisfação, para falar que apoia o formato que está sendo, mas por motivo de verbo, por motivo de descanso, prefere não se envolver tanto em todos os campeonatos. A gente entende normal, e eu sempre falo, deixou de disputar o campeonato da Série A, B e C, aí perde a vaga. Ficou um campeonato sem disputar, com justificativa. Se está na Série A, cai para a Série B. Se não tem justificativa, ele realmente é eliminado da competição. É uma coisa que a gente vê bastante nos últimos anos, o pessoal está se juntando, né? Sim. 2 times se tornando um. Como vocês veem essa possibilidade na questão da vaga? Vamos supor, não sei se aconteceu isso, você pode até me corrigir, ou então, se não aconteceu, caso aconteça, como vai ficar? Um time está na A e um na B, aí os 2 se juntam. Aí prevalece a vaga do time da A. O que eu sempre peço é para usar o nome, se fez a junção, tu precisa usar o nome das 2 equipes. Uhum. A partir do momento que usou o nome das 2 equipes naquela competição, no outro ano teve um desacordo, teve algum problema, quem deixou de disputar a B, ele perde a vaga da B. Porque aí já subiu uma outra equipe da C. E aí qual que ficaria na A? Aí é um acordo entre eles. Do mesmo jeito que eles fizeram um acordo para se juntar, eles têm que fazer um acordo para desfazer a parceria. Não sei se muita gente perguntou isso, mas essa dúvida me bateu agora aqui. Tem uma dúvida muito grande, assim, que eu até prefiro falar aqui, porque para falar que eu não me escondi, sobre a compra de vaga. Tem muita gente falando que tal time comprou a vaga. Mas você tem como provar? Tem conversa de WhatsApp, tem conversa disso. Eu não tenho como, só por uma conversa de WhatsApp, firmar se isso realmente é verdade, se isso é história. A gente sabe que tem alguns times financeiramente que estão entrando no campeonato amador nosso, que eu não sei se eles não querem disputar a Série C, não querem disputar a, já querem estar direto na categoria A. Mas assim, eu não tenho nenhum pensamento claro ainda sobre isso. Se pode, se não pode, como que eu faço para comprovar? Uhum. Só uma conversa de WhatsApp, isso já afirma, isso não afirma. Eu não sei o teor de tudo isso. Eu estou sendo um pouco cobrado por isso de algumas equipes. Quem tem a vaga, um exemplo, é o Djalma. Se o Djalma quer fazer a parceria, ele vai fazer a parceria com o Paulo. Uhum. Então, na tabela ali vai sair o nome dos 2. Isso, igual eu lembro muitas vezes lá, Tex Anchieta, um exemplo. Sim. Aí depois, no outro ano, o Djalma, que era dono da vaga, não quer mais fazer um papel deixando a vaga para o Paulo, para mim tudo bem. Mas o Paulo comprou. Tem como provar? Tem. Entendi. É umas coisas assim que eu não quero entrar nessa bola dividida. Eu respeito o caráter, respeito a dignidade de todo mundo, por isso assim, ainda eu acredito no ser humano e vou continuar acreditando. Então eu prefiro confiar e falar, a vaga é da pessoa e ponto. Coisa que a gente vê bastante essa questão. Eu perguntei mais da parceria, porque eu já vi, né, e vejo sempre, né?
essa questão das equipes se unirem e tudo mais, fazer a fusão, né? Coisa que a gente tá mais acostumado. Agora, do compra vaga, então o pessoal... Até peço desculpas, assim, não citar isso. O Claudemir do Mistura vai disputar, não vai disputar? A gente sabe o amor que ele tem pelo aquele time. Sim. Eu sei o amor que ele tem pelaquela camisa. Ele não vai vender a vaga. Eu tenho certeza. Ou ele vai disputar, ou ele vai encerrar o time. Com aquele pensamento, com as emoções que ele teve, as tristezas que ele teve. Então, assim, eu pensar que o ser humano vendeu a vaga, para quem acompanha a Várzea há bastante tempo, igual nós, a gente sabe o amor que as pessoas têm pelo time. E ninguém não tem nenhum novato na Série A hoje no nosso campeonato. É times que vem batalhando há bastante tempo. Eu me lembro quando Sem Segredo, Cruzeiro, eles começaram das divisões inferiores para até chegar lá. E não quiseram nem fazer parceria, eu me lembro. O Bocalão ele era do Sem Segredo. Sem Segredo. Não, a gente prefere jogar essa série para subir no campo. Isso Sempre mesmo. ele falava. Então, assim, eu ainda acredito nesse formato, nesse amor pelo time, amor pela camisa. Porque foi o que você disse, ali não vai só eu, dono do time. Vai minha família, vai o torcedor, vai a esposa de um amigo, vai o irmão de outro. Então, assim, hoje a nossa várzea é um esporte familiar. A gente vê bastante pessoas de fora envolvidas com aquela camisa. Isso eu não vou citar só uma, acho que eu cito todas hoje. Assim. Aquela torcida do Urano... Então, um time que foi campeão de Série A, caiu para B, voltou, né? Entendeu? Assim, e o amor daquela torcida, você vê senhora, você vê mãe, você vê filhos, criançada ali brincando, o pessoal da bandeira, o pessoal do batuque. Então, assim, eu vejo o futebol amador hoje como isso. E não só, eu citei agora o Mistura, os irmãos do Claudemir, a paixão que eles sempre tiveram pela camisa. O próprio Sem Segredo carregou várias gente há muito tempo. Então, assim, eu não acredito, não é que eu não quero acreditar, eu prefiro não acreditar. Ô, Paulo, vamos supor, de última hora, a gente tá colocando até essa situação, é um time da Série A, como você falou, vou desistir, não perdi patrocínio, não vou querer jogar o campeonato. Aí abre-se uma vaga e automaticamente alguém da B pula pra... Sobe o quinto, porque como subiu o 4, né? O time que tá na boca lá. Sobe o quinto da Série B. Mas aí, no caso, se isso acontecer, depois de você fazer a tabela, tem que refazer tudo? Não, eu coloco um prazo de inscrição. Tem um prazo de inscrição. Para não ser pego de surpresa. Não ser pego de surpresa. Então, sempre por uma semana antes, eu vejo que a pessoa não se inscreveu, eu ligo, pergunto, realmente não vai? Não vou. Então, aí eu já convido o da Série B. Legal, para sempre você já ter um parâmetro aí para definir tudo. Bom, Paulão, deixa eu chegar aqui no momento do programa, ó, que tua figurinha também tá feita, ó. Pra gente participar aqui do álbum. Deixa eu já chegar aqui até a página. Aí a gente falou do Godoy bastante, ó. Só fera aqui. Tem bastante gente boa que já veio. O Julinho. Marininho. Marininho também. Ana Paula Saviola. Hoje é uma das melhores atletas no estado. É título... Não é título só de regionais, não. É título de abertos também. Você vê, essa menina joga é absurdo. Grande. Ana Paula também falou até da arena, né? Que eles construíram lá, a Arena Saviola e tudo mais. Deixa eu colocar aqui. Você agora com a 034. Deixa eu te auxiliar aqui. Para você poder colar, ó. Do lado do Márcio Ribeiro. O grande professor. Tá na missão dele lá no América, né? Que do nosso futebol, né? Então, é verdade, né? A gente fala bastante aí, né, de América, Rio Preto, vê os exemplos aí das cidades vizinhas, né? E nesse momento lamenta. Deixa eu mostrar aqui. Prazerzão, hein, nosso grande Paulo Estevão, coordenador de esportes aqui da Secretaria de Rio Preto. Paulo, eu agradeço muito você ter vindo, cara, desprendido esse tempinho, ainda mais nessa correria que tá, né? Esses últimos dias, aqui são suas, ó. E deixar uma mensagem para as pessoas de Rio Preto, para a população rio-pretense, pessoal que gosta de esporte. A gente está falando muito de futebol nas decisões aí que a gente vai ter no fim de semana, mas aí de jogos regionais, jogos abertos, o trabalho também que vocês fazem na secretaria. Sim. Acho que o primeiro convite é para domingo agora, né? Lá no Campo 2, distrito, às 9 horas, a grande final. Acho que a gente fez uma programação para ser às 9 horas mesmo o jogo, para todo mundo poder almoçar em casa. Então, e quem for fazer, a grande equipe que for campeã, tem um tempinho ali para festa. Eu sei que tenho certeza que as duas equipes vão comemorar, porque não foi fácil. Mas convido a população, convido todos, o pessoal que está assistindo o nosso programa agora, para estar lá domingo de manhã, às 9 horas, assistindo a grande final.
E a partir da segunda-feira começam os jogos regionais. Depois eu mando para o Djalma, ainda não subiu no ar ainda o Instagram certinho, onde vai estar toda a programação dos jogos regionais. Mas eu mando para o Djalma postar aqui, falar um pouco mais aqui também, para vocês acompanharem e assistir, não só as equipes de Rio Preto, mas as equipes de Rio Preto vocês irem torcer, mas assistir as outras cidades também. Eu fiz um trocadilho, Paulão, que a questão dos finalistas de domingo. Falei que a união faz a força, né? A união faz a são força. São os dois uniões, né? União Isso. Santa Maria e União de Gonzaga. Expectativa também de torcida, né? A gente sabe... Expectativa de torcidas, o que eu falo, tem muita gente indo para torcer a favor, muita gente indo para torcer contra. Tem, né? Porque a gente sabe, com todo respeito à União Santa Maria, é um time que vem batalhando, até me emociono, na primeira rodada teve a perca do presidente, né? Ele faleceu dias antes da partida. Então, assim, é mérito, eu tenho certeza que ele lá de cima está acompanhando os jogadores, está torcendo pelos jogadores e está passando vibrações positivas. E União Gonzaga, grandes craques, né? Muitos meninos ali foram ex-jogadores, tem uma bagagem hoje na parte esportiva, mas até conversando hoje com o Fábio, né? O Fábio falou e eu também acredito. Não tem favorito. O União Santa Maria é um time bem encaixadinho, bem compacto, molecada ali corre. Gonzaga é um pouquinho mais experiente, mas futebol a gente já viu grandes tropeços aí. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser uma grande partida. Torço para o nosso amigo árbitro, que daqui a pouco vocês vão saber fazer uma grande arbitragem e para finalizar mais uma vez um grande campeonato. Então, eu conto com a presença de todos lá. Grande abraço, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho, Paulão. Parabéns. E dê um abraço no pessoal todo da secretaria. Mando sim. Queria mandar um abraço ao Altair, Robinho, Cibele, o próprio Fábio, secretário. Obrigado pela oportunidade de todos lá. Não é só do Fábio, mas esse pessoal dando essa oportunidade para a gente estar à frente de tudo isso. Não é fácil, mas a equipe é boa, que eu sempre falo para o Fábio. A sua equipe é boa e a sua equipe vai dar conta. Então, agradeço pelo convite. Acompanhei quase todos, assisti quase todos. Gosto, porque a gente é do esporte, todos aqui tem história. Estou vendo o Thiago Alves, que esse rapaz jogou ao vivo. Verdade, rapaz, ele contou a história dele aqui. O psicológico dele acho que é o melhor que eu vi até hoje na parte esportiva. Ele ganhava jogos, não só pela parte física, mas pela parte psicológica dele, assim. E eu tive o prazer de ver ele jogar pessoalmente. Então, vendo aqui o Alba, eu vi algumas pessoas, Márcio Ribeiro, esse tem história... Já foi comandante até da federação. Tem grandes pessoas que comandam ali a federação que gostam muito do Márcio. Então, fico muito feliz. Lourdinha, que superação. Lourdinha. Sensacional. Não vou pular alguns assim, mas... Betão. Tive tanto problema com o Betão no Fernandópolis. Hoje sou amigo do filho dele, a gente joga futebol junto ali, brinca de vez em quando. E de vez em quando eu vejo o Betão. E vejo ele todo dia, correndo ali na José Munir, ainda está cuidando da saúde. A Ellen, que superação, foi lá fora, Verdade. Voltou. Sempre jogou pro Rio Preto também. Sempre jogou pro Rio Preto. Ana Paula Savioli, que essa menina tem na raquete também, é absurdo. Galo. Molinão. Doroteia, puxei aqui para ver a Doroteia, Godoy. Então, assim, fico honrado de fazer parte desse álbum. De verdade. Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Paulão. Como eu disse, você também tem história, né? Mais de 20 anos aí no esporte, então tem muita coisa bacana para contar. Tudo aquilo que você fez e continua fazendo aí pelo esporte de Rio Preto. Mas fico feliz, porque eu e a Ana Paula Savioli aqui somos os dois mais novinhos, viu? Tá certo. Grande abraço, Paulão. Obrigado aqui ao Ronaldo Atilano, nosso operador técnico da Rádio Unip, Cristiano Abraão, nosso editor técnico, além do Thiago Serafim, cinegrafista, ao William Castro, que produziu esse álbum, nosso designer, que está lá em São Paulo, além da Vanusa Carvalho, nossa social media. Agradecimento especial aqui ao Centro Universitário de Rio Preto, ao NIRP. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. Lembrando que a Unirp teve conceito máximo junto ao MEC, conceito 5. Também aí para você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na telinha para poder se inscrever no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, acompanhar esse episódio aqui com o Paulo Estevão, além de tantos outros nomes que a gente citou, que já estiveram por aqui. Você vai lá,
compartilha, siga, dê like, curta, enfim, é muito importante também para você conhecer o nosso trabalho e conhecer as histórias dessas personalidades do esporte de Rio Preto e região. Um grande abraço a todos, a gente volta numa próxima oportunidade com um novo personagem aqui no Pode Colar, onde você também acompanha nas plataformas de áudio digital, o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. Grande abraço e até a próxima.